Boa noite pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV. Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Negócio fechado, o jogador deixa o Bahia e dá uma mostra pro futebol brasileiro que são outros tempos, cara. Alejo Veliz dá entrevista na Argentina e praticamente sacramenta a permanência no Rosário Central. E como vem a equipe do Bahia para poder enfrentar o Porto pelo campeonato estadual? Muitas mudanças, tem notícia boa, jogador pode estar voltando. Isso e muito mais desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Quero te lembrar o seguinte, ó, torne-se membro aqui do nosso canal, que você ajuda muito a gente, ajuda muito o nosso crescimento. Deixa o seu like, inscreva-se, dá uma hypada no vídeo para que nós possamos chegar a muito mais torcedores, um vídeo exclusivo sobre o Esquadrão, um vídeo exclusivo sobre o tricolor baiano, o maior clube de futebol do Nordeste, tá bom? Meus amigos, vamos continuar, vamos iniciar falando aí sobre o jogo, né, a preparação da equipe do Bahia para poder enfrentar a equipe do Porto, tá? O Juan Pablo, inclusive, passou, tem notícia boa e tem notícia ruim, né? A notícia boa é que o Sanabria treinou, né? E o Juan Pablo já passou aí pela cirurgia, tá bom? O Bahia encerrou a preparação para enfrentar o Porto, o jogo que acontece às 18h30 desse domingo, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Baiano. O atacante argentino Matheus Sanabria participou normalmente da atividade do último sábado. O atleta sofreu uma lesão do ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo na derrota para a equipe do São Paulo no dia 25 de outubro de 2025. Um problema raro entre os jogadores de futebol e mais associado aí a traumas como acidente de carro, moto, né? Ele passou um mês de janeiro na transição inteira. Então ele passou janeiro inteiro aí na transição física e agora já pode voltar a campo. Já o atacante Juan Pablo fez fisioterapia depois de passar por cirurgia. Ele vai se recuperar aí da lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, sofrida no último Bavi, tá? No último domingo. Com prazo de recuperação aí estimado de 4 meses mais ou menos, tá bom? Então o Sanabria volta e o Juan Pablo, infelizmente, né? Só daqui a 4 meses, beleza? Quem deu entrevista, quem falou foi Alejo Veliz, cara. O Alejo Veliz fala aí da permanência na equipe do Rosário Central, né? A Argentina de 22 anos já tem 2 jogos e 1 gol marcado, tá bom? Em 2026. Ele que é alvo do Bahia, né? Ele deu entrevista em tom de permanência lá no Rosário Central após balançar as redes pelo clube no jogo válido pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Argentino, que foi na última quarta-feira, tá? Abre aspas aí pro Alejo Veliz, né, nessa entrevista, ó. A verdade é que a semana anterior foi muito agitada, mas desde o início eu disse ao clube o que eu queria, que era permanecer no time argentino, né? Então, graças a Deus, hoje marco mais um gol para minha conta pessoal e estou muito tranquilo e muito feliz, disse o atacante em entrevista ao jornal La Capital, antes de complementar o seguinte, ó. O coração, muitos objetivos pessoais e nada, graças a Deus, aconteceu e fico muito tranquilo. Então, a permanência dele, ele acabou falando que a permanência dele, né, deu muito pelo coração, né? Então ele disse que a permanência dele se deu por conta do fator coração, ele escolheu, e a gente já vinha trazendo essa informação aqui, que ele não estava movendo uma palha, né, para tentar essa negociação aí, para ser concretizada essa negociação envolvendo o Rosário Central e também o Bahia, tá? Ele é visto como uma joia na Argentina, ele foi revelado pelo próprio Rosário Central e já teve na mira do Bahia em um passado não tão distante, foi em 2022, tá? O atacante, contudo, ele foi pro Tottenham, né, da Inglaterra por 15 milhões de euros, tá? O Alejo somente fez 10 jogos pelo clube inglês, né, desde 2023, e passou por uma série de empréstimos, Sevilha, Espanhol e atualmente no Rosário Central, clube que formou ele e defende aí desde o início de 2025, tá? Recentemente, o jornalista argentino Matias Rocconi disse que Alejo é um típico camisa 10 e que pode garantir muitos gols ao Bahia, mas apontou aí a dificuldade que o esquadrão teria para poder fechar a contratação, uma vez que o atacante quer jogar Libertadores ao lado de Di Maria, tá? Abre aspas aí pro jornalista, ó. A sua chegada nessa janela de transferências não parece simples, primeiramente porque o desejo do jogador é disputar a Copa Libertadores de 2026 pelo Rosário Central ao lado do Ángel Di Maria, né? E principalmente porque o Rosário não está disposto a se desfazer do seu atleta. Então, já vinha falando isso aqui, né? O interesse do Bahia não é de agora. Desde 2022 que o Bahia tinha interesse em contratar esse jogador, mas o jogador ele quer continuar lá, enfim. Então, assim, essa postura que se espera quando um jogador ama o clube, tem respeito pelo clube, né? Diferentemente do que a gente vê aqui no Brasil. Detalhe, tá? O Bahia fez uma proposta salarial de 3 vezes mais do que ele recebe hoje lá no Rosário Central. Só para você ter uma ideia. Então, não foi dinheiro. Como ele próprio disse na entrevista, foi coração, tá bom? Cara, outra coisa que eu queria falar com vocês nessa noite é sobre
sobre o empréstimo do Kaique. O Rogério Ceni deixou muito claro que não conta com o jogador para a temporada e ele vai para o Corinthians por empréstimo até o final da temporada, até o final do ano. Mas essa movimentação, esse empréstimo diz mais do que você imagina. Outrora, né, num passado recente, acontecia que os refugos, os jogadores imprestáveis, não estou falando que o Kaique é isso, tá? Mas os jogadores que não eram utilizados, né, eles iriam pro Bahia, iria pro Vitória, iria pro Fortaleza, né? Os times paulistas não tá querendo mais. Aí ia para esses clubes, né? Olha como a história se inverteu. Olha como a história se inverteu. Meu amigo, hoje o Corinthians pegou por empréstimo um jogador que simplesmente não serve pro Bahia. Então, assim, é outro patamar, é outra circunstância. E não é só isso, teve a situação do Cauê Furquim. Olha só, Corinthians, eu quero teu jogador, eu vou contratar teu jogador. Olha, Corinthians, eu não conto com esse aqui, tu quer ele emprestado aí pra você? Então, assim, hoje um jogador... Olha como isso é grandioso, cara. Parece besteira, mas não é. Né? Olha como as coisas estão se invertendo, né? Fico muito feliz com isso. Um jogador que não serve pro Bahia está sendo contratado aí pelo Corinthians até o final do ano. Né? Serve pro Corinthians. Espero que o Corinthians pague o garoto em dia, né? Pelo menos isso. Espero que o Corinthians pague o garoto em dia, tá? Então vamos lá, notícia completa, né? Que o Bahia acertou a contrata... aliás, acertou o empréstimo, né, do atacante Kaique pro Corinthians até o final da temporada. Ele tem 22 anos, tem contrato com o Tricolor até o final de 2029. A chegada do atacante uruguaio Kike Oliveira foi uma reposição à saída já do próprio Kaique. Portanto, não haverá nova contratação para essa função, né, de ponta no ataque tricolor, que também aposta no desenvolvimento do Cauê Furquim, que vai ter mais espaço agora com a saída do próprio Kaique, tá? No geral, o Kaique soma 76 partidas em 2 passagens, né, pelo tricolor, com 6 gols marcados e 12 assistências, além do título baiano de 23 e 25 e a Copa do Nordeste também no ano passado. Em julho de 2023, o Kaique sofreu uma lesão do ligamento do joelho, interrompeu, né, o bom momento aí pelo Bahia e foi fazer a cirurgia na Inglaterra. Depois retornou ao tricolor em 25, já recuperado. Ele é revelado pelo Fluminense, ele brilhou nas categorias de base e foi campeão sub-17 em 2020, tá? No ano seguinte já subiu e estreou nos profissionais. Ao todo ele defendeu o time principal por 6 meses, ele disputou 37 partidas, fez 4 gols e 3 assistências. Aí em abril de 21, o City adquiriu 80% dos direitos econômicos do Kaique por 10 milhões de euros fixos, né? Na época 66,5 milhões de reais, mais bônus de 11 milhões de euros, né? Pelo time profissional do City ele disputou apenas 2 partidas. O atacante também passou pelo Spartak Rotterdam da Holanda e Paço Ferreira de Portugal. E agora o Kaique, ele vai jogar no Corinthians, tá, meus amigos? Não tem espaço, chegou o Kike ficou à frente aí do próprio Kaique, e ele vai pro Corinthians para tentar recuperar o seu bom futebol e recuperar espaço, né? Essa é a pura verdade. Eu acho ele um bom jogador, mas realmente eu acho que o Bahia ficou muito grande para ele, ou pequeno, como você queira. Ele não tinha mais espaço, efetivamente, ele se tornou a terceira ou até mesmo a quarta opção pelo lado direito do campo com o Ademir, Kike, tem um Cauê Furquim também. Enfim, eu acho que a melhor coisa pro Bahia, a melhor coisa pro jogador foi essa transferência por empréstimo até o final da temporada, tá bom? Meus amigos, você que tá comigo, deixa o like, inscreva-se, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Sobe o like, clica no like, inscreva-se, ativa o sininho, dá uma hypada no vídeo para que nós possamos chegar a muito mais torcedores. Forte abraço pra você, eu sou o Jonas Stelman, saudações, tamo junto, valeu!